Está no ar, Em Pauta com Clóvis Trindade. Entrevistas, informação, opinião e curiosidades. Tudo em um só lugar. Muito boa tarde, gente amiga da RCB FM 104.9 e do canal Clóvis TV. Abraçando toda essa gente que se liga com a gente aqui no som da sua 104.9. Feliz da vida por estar aqui juntinho, pertinho de você, amigo que sintoniza sempre a RCB FM e você que está ligadinho conosco pelo canal Clóvis TV. Hoje, sábado, dia 4 de outubro, hein, gente? Primeiro sábado do mês de outubro. É brincadeira, já estamos no mês de outubro, mês 10, já estamos aí, ó, findando praticamente o ano de 2025, 2026, um ano que promete ser bastante movimentado no Brasil, onde teremos eleição para a sucessão ou para a renovação do mandato do presidente Lula, eleição para governador, eleição para senador. Nessa eleição teremos aí duas vagas. Os mandatos do senador Alessandro Vieira e do senador Rogério Carvalho, do PT. Esses dois irão completar já 8 anos de mandato, já que o mandato de senador é de 8 anos. Tem uma eleição, são 2 vagas, e uma outra eleição com 1 vaga. Foi o caso da eleição passada, que foi apenas 1 vaga e se elegeu o Laércio Oliveira. E a gente está aqui dando início a mais uma edição do programa Em Pauta. Hoje teremos no quadro Caminhos de Sucesso. A gente foi conversar com Carlos do Armarinho, como é conhecido carinhosamente aqui em Buquim. Ele contou toda a sua história, a sua origem, como é que ele chegou em Buquim, a formação da sua família aqui em Buquim, como é que ele enfrenta a concorrência, e hoje já não é mais Armarinho São João, e sim Magazine São João. Uma entrevista descontraída, uma entrevista muito interessante. E um fato curioso, gente, foi que a gente gravou essa entrevista com ele na quarta-feira, dia 1º de outubro, e coincidentemente era o aniversário do Carlos do Armarinho. A gente aproveita aqui mais uma vez para mandar os parabéns para Carlos, desejando a ele muita saúde, muita paz, muitas felicidades para o nosso querido amigo Carlos do Armarinho, que daqui a pouco você vai conferir a entrevista do Carlos dentro do quadro Caminhos de Sucesso. E já está aqui conosco, já como de costume, Dr. Marcelo Passos, com o quadro Direito em Pauta. Mas antes, ele vai dar o seu boa tarde, vai cumprimentar os amigos da RCB FM, os amigos do canal Clóvis TV, e eu quero saber se essa semana teve galinha, se teve buchada. Doutor Marcelo, muito boa tarde. Programa Em Pauta, aqui pela sua RCB FM e pelo canal Clóvis TV. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde, Clóvis. Boa tarde a todos os ouvintes, clientes que nos ouvem aí, que eu recebi muitos elogios. Obrigado aos clientes que têm escutado o programa, a todos os telespectadores aí no YouTube. Ainda essa semana, vou marcar na próxima, Clóvis. Já recebi convites e você já está convidado aí. Meu Deus do céu, que boa notícia. Essa é a melhor de todas. E já deixei agendado aí para a próxima semana. Vamos tirar umas fotos e vamos replicar aqui no dia nas redes sociais. Com certeza será um evento para ficar aqui registrado no programa. Enfim, boa tarde mais uma vez. Estaremos aqui mais uma vez com o quadro Direito em Pauta, trazendo informações. E hoje vai ser um tema um pouco diferente, mas que atrai realmente a atenção de todos, que é um tema importantíssimo, que é o direito em família, direito de família, Clóvis. Muitas dúvidas relacionadas a esse tema. Hoje as pessoas elas vivem em família, né? Hoje, na verdade sempre, né? Viver em família, mas são temas que no dia a dia da família geram dúvidas, principalmente naqueles momentos mais conflitantes. Então a gente vai trazer alguns detalhes aí sobre o direito de família. Então, o tema de hoje será Direito de Família, um tema bastante interessante e que, por certo, o doutor Marcelo irá tirar as dúvidas de todos nós, porque sempre existem dúvidas, principalmente no campo do direito, nunca deixa de existir dúvidas. E ele está aqui justamente para isso, para tirar as nossas dúvidas. E aí, doutor Marcelo, essa semana tivemos aí vários acontecimentos. Eu quero aqui aproveitar logo no início do programa, fazer alguns registros
infelizmente, não resistem os tristes. Tivemos aí o falecimento de pessoas queridas daqui da nossa cidade, da nossa convivência, a nossa querida amiga professora Tel Fontes, irmã do seu colega doutor Valdionor Fontes, irmã do meu colega radialista César Fontes, mãe da minha amiga doutora Amanda Fontes, que veio a óbito, e a gente aqui manifesta o nosso voto de pesar a todos os familiares, a todas as pessoas, os amigos, né? E a gente pede a Deus, ao Espírito Santo, que dê o conforto. Tivemos também uma perda toda perda ela é traumática, sem sombra de dúvidas. Dona Lindomar Macedo, uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande, pois residia na Praça Hermes Fontes, na praça onde eu nasci, não só morei, eu nasci ali, na Praça Hermes Fontes, na casa ali dos meus pais, e Dona Lindomar, aquela pessoa muito querida, muito solícita, a Praça Hermes Fontes e várias famílias, uma convivência muito harmoniosa dos moradores, das pessoas que ali residem, tem sua tia também que reside ali, Dona Eliette, e a gente também aproveita aqui para manifestar o nosso voto de pesar, toda a família Macedo, a todos os filhos, a todos os familiares, pelo passamento da nossa querida amiga Dona Lindomar Macedo. E mais recentemente, salvo engano, na terça-feira, veio a óbito também a nossa querida amiga Helena Macedo. Ela faleceu na terça e o sepultamento foi na quarta-feira à tarde. Helena, aquela pessoa que tinha uma deficiência, como era do conhecimento de todos nós, mas era um símbolo de resistência, de motivação, porque ela gostava de participar de todos os eventos festivos, políticos, gostava de assistir lá na Câmara de Vereadores de Buquim, a sessão da Câmara de Vereadores, e eu tive a oportunidade na última quarta-feira de ir lá no OSAF, levar meu último adeus à minha querida amiga Helena Maciel. Eu tenho por certo que o doutor Marcelo também gostaria de falar a respeito dessas perdas que tivemos nesses últimos dias aqui na cidade de Buquim. Só queria desejar aos familiares aí forças, né, para que efetivamente essas adversidades sejam superadas. Claro que uma perda não tem volta, mas efetivamente cada um deixou suas marcas, né? Cada uma dessas personalidades, diria assim, né? Pessoas queridas, né? Acompanhei nas redes sociais a comoção que houve, né? Várias pessoas postando. Efetivamente tive a oportunidade de conhecer Dona Lindomar ali na praça, seus familiares. Helena não tive a oportunidade de conhecer, mas via esse símbolo realmente de resiliência, né? Que apesar das dificuldades, ela não deixava de participar. Ela não se deixava dos eventos. A questão ela não se limitava pela deficiência, né? Pela deficiência dela. Correto. Era um símbolo de motivação para todos nós. Correto. Porque ela estava presente nos momentos festivos, ia para sepultamentos de várias pessoas, participava ativamente da vida política do município de Buquim, gostava de assistir a sessão da Câmara de Vereadores, e muitas das vezes, doutor Marcelo, a gente tem uma dor de dentro, uma dor de cabeça, já fica se lamentando, não vou não, porque eu estou com uma dor de cabeça, estou com um mal-estar, e ela era um exemplo para todos nós. Fica o exemplo para todos nós, né? Legado, né? E ao mesmo tempo de Theo, né? Mãe de colegas advogados, de Amanda, doutor Júnior também, que é um colega advogado. Enfim, a família também fica... Irmã de doutor Valdionor Fontes. Doutor César Fontes também, né? César Fontes. Sim, César Fontes, além de radialista, também é seu colega. Correto. Verdade. Enfim, mas fica os nossos sentimentos aqui. Enfim, e um abraço a toda a família, a todas as famílias aí que tiveram essas perdas aí ao longo da semana. Ao longo da semana, doutor Marcelo, a mídia deu muito destaque a essa questão do metanol, a adulteração de bebidas alcoólicas, inclusive no domingo vai fazer 8 dias, agora dia 5, foi matéria principal do Fantástico, se não a principal, mas uma que teve um grande destaque no Fantástico, foi jovens que estavam em casas de show, se divertindo e ingeriram bebidas alcoólicas, e essas bebidas, pelo que está sendo noticiado, essas bebidas estavam adulteradas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tema, porque retrata também a questão do direito. Está ali o
o clandestino, o elemento que pega ali uma bebida e ele faz uma adulteração, seria esse o nome? Perfeito, Adulterar, né? A bebida, colocar o metanol, qualquer outro tipo de droga, está cometendo um crime gravíssimo, mas pode ter ainda o distribuidor e o dono, vamos dizer, de uma casa de espetáculo, de uma casa de show. Tivemos aí já confirmado, salvo engano, uma morte que já foi confirmada pela polícia como a causa dessa bebida que estava adulterada. A questão legal, como é que fica nessa situação aí? O dono da casa de show, vamos dizer, o jovem foi lá na casa de show, ingeriu essa bebida estava adulterada. O dono da casa de show, ele pode ser responsabilizado, doutor Marcelo? Veja, Clóvis, entendo que sim, né? Nesse caso, infelizmente, são vidas que foram ceifadas pela necessidade do lucro extremo, né? Não diria aí das casas de show, vai depender muito da situação de cada acontecimento, né? Mas em linhas gerais, se houve uma origem duvidosa dessa bebida, efetivamente o dono da casa de show, o dono do bar pode vir a ser responsabilizado, né? Quando a gente vai num local como esse, a gente busca consumir aqueles alimentos e as bebidas com uma origem realmente que aquele estabelecimento traga a certeza de que não estejamos consumindo algo que venha prejudicar a nossa saúde, né? Então, a partir do momento, e não estou afirmando nesse caso específico, mas se falando houve, em tese, né? se houve, no caso, uma concordância dessa origem duvidosa do dono do estabelecimento, às vezes por conseguir um preço mais baixo, ele pode vir a ser responsabilizado. Na verdade, existem possíveis 3, não diria atores, porque possa ser que sejam quadrilhas que estejam adulterando, mas assim, 3 linhas de investigação com relação à culpabilidade. No primeiro caso, quem realmente está adulterando a bebida, né? Lá na origem, correto, pegou uma bebida, uma garrafa e misturou, sendo popular. Sim. Seria... E o segundo seria o distribuidor e o terceiro, o próprio fornecedor ali do estabelecimento comercial, né? Então, existem essas 3 linhas com relação à culpabilidade. Seriam 3 linhas de investigação. Correto, exatamente. Ou possíveis provocadores desse crime, né? Enfim. Então, a polícia está se debruçando. Eu vi que houve a apreensão de 127 mil garrafas. 120? Sim. Não foram 127 garrafas. 127 mil garrafas de bebidas já comprovadamente adulteradas. Creio eu que, em função da linha de investigação, que buscou a origem dessas bebidas, identificou-se justamente aonde foram entregues essas bebidas. O que o senhor está colocando? Aonde foi que o jovem, a pessoa consumiu? No bar Y. Sim. O proprietário do bar, se você adquiriu essa bebida aonde? Perfeito. Aí a polícia vai, seria por aí? Exatamente. E assim, Clóvis, é algo que não está distante da gente, né? Efetivamente, creio que os órgãos aí de controle, na verdade, as polícias têm que agir de fato, porque é algo que pode acontecer próximo a gente, né? Então, que fica aí o exemplo, que isso não ocorra mais. Infelizmente, quadrilhas especializadas em fazer esse tipo de adulteração pode levar à morte de pessoa, né? Uma morte que seja, ela já representa algo que não se paga ou que volta atrás, né? Então, torço para que as autoridades descubram de fato a origem dessas bebidas, que prendam quem realmente praticou esses delitos, né? Enfim, é algo que realmente choca, deixa a gente triste, mas temos que seguir aqui dando informação. Salvo engano, doutor, um caso já foi confirmado. Foram 6 pessoas que vieram a óbito. Pelo que a gente estava checando, foram 5, né? Sendo uma realmente confirmada e outras 5 que estavam em investigação. Eu vi no Fantástico que estava sem enxergar. Não sei se vai recuperar a visão. Tem outras vítimas que não vieram a óbito, mas tiveram sequelas, ou né? Estão hospitalizados, né? Realmente é algo que choca, né? Com certeza. Doutor Marcelo, na semana passada a gente falava também sobre a questão de golpes no INSS, bancos, enfim, uma série de fatos. E eu conversava com uma pessoa essa semana em Aracaju, e a pessoa dizendo, olha, eu estava conversando com uma senhora e o neto dessa senhora comprou um carro com a aposentadoria dessa senhora. Sim. Aí eu lembrei do programa do sábado passado,
E a senhora estava sem saber o que fazer. Ela descobriu que ligou para o banco, mas eu não tomei nenhum financiamento, não, foi um carro. Aí disse o modelo do carro, a placa do carro. Aí a família descobriu que tinha sido um neto dela. E aí, se ela não... Uma coisa puxa a outra, eu lembrando agora. Ela precisa, para ela tentar minimizar esse prejuízo, ela vai ter que ir na polícia, denunciar o neto. É algo que tem que se resolver em casa, eu digo, né? Porque assim... É algo que tem que se resolver em casa. Porque, na verdade, o carro existe. Existe, e tem que pegar e definir o que é que se faz com esse carro. Vende para quitar o empréstimo ou, efetivamente, deixa com o neto e aí vai buscar a autoridade policial, que nesse caso aí é algo que vai trazer um constrangimento para a família, mas... de fato existe um delito, e se existe um delito, ele pode ser levado à autoridade policial para uma possível investigação, né? Existe a seara civil, né? No caso aí, dependendo da forma que ocorreu esse empréstimo para aquisição desse veículo, a instituição que forneceu o empréstimo, ela pode ser responsabilizada, dependendo se foram observados todos os requisitos do ponto de vista de assinaturas, de consentimento daquela contratação. E a outra repercussão é familiar. Então, são essas três repercussões possíveis, né? Mas eu digo que o melhor é conversar e resolver em casa, Clóvis, porque realmente é algo chocante, mas que está dentro da família e, de repente, se levar a uma autoridade policial, algo como isso, acho que aumenta ainda mais os danos à família, né? Além do dano material. Vai depender do tipo de relacionamento que essa família tem. Né? Se for algo que a briga já esteja estabelecida, é só o momento de chegar e levar para a polícia. Enfim. E se levando para a polícia, em tese, isso pode fazer com que... Para essa senhora, qual a solução para ela? Exatamente. Na verdade, Clóvis, o direito criminal, né, o direito penal, ele traz uma coação, ou seja, não faça isso, porque se você fizer, você vai ter uma pena, né? Então, o direito penal ela tem essa perspectiva, o direito penal tem essa perspectiva de você fazer a coação. E realmente, se você cometeu, vai existir a sanção. Então, você vai ser sancionado por aquela sua ação. Então, se foi uma ação dolosa, você vai responder porque você agiu com o intuito de realmente cometer esse crime, né? Você falava um pouco ali no início do programa, todos temos direitos e obrigações, né, perante a lei, né, perante as autoridades. Então, nesse caso aí, realmente pode ficar vir a ser responsabilizado em função dessa prática dolosa, né? Enfim. É uma coisa interessante. Eu estava com um amigo, o Caio, não vou citar, a gente estava conversando com uma pessoa e a pessoa dizendo que hackearam a conta dela, uma agência bancária, um valor considerável. Sim. E o banco, a pessoa teve que entrar na justiça. E levou aí, em média, 2 anos para resolver essa situação. Eu creio que a gente já esteja até adiantando o quadro, não hoje é o tema, mas é importante, Clóvis, e realmente em função da reincidência de fraudes, né? Existem casos em que os bancos não são responsabilizados, que fica o detalhe, principalmente naqueles casos em que a vítima, no caso, o fraudado, ele passa informações diretamente ao fraudador, ao estelionatário. A senha. Às vezes ele passa ali, ele faz a ligação e se passa como se fosse um agente do banco para pedir o código de segurança, para pedir alguma assinatura eletrônica, e nesse caso aí a pessoa agiu, ainda que na condição de fraude, e o banco passa a não ter responsabilidade quando isso acontece, quando eu, enquanto vítima, passo os dados para o fraudador, né? Em outras hipóteses, né, que não há a intenção, na verdade não a intenção, mas não há ação da vítima para o cometimento da fraude. Ela não teve intenção de fraudar o banco. Não, na verdade, colocou um espião no celular, né, um programa que consegue visualizar. Clica num link. Isso. Né? Esses casos aí, as instituições bancárias, elas estão sendo obrigadas a desenvolver, porque elas têm que desenvolver mecanismos de segurança para que isso não ocorra, né? Infelizmente, nos casos em que
o fraudado ele passa a informação ao fraudador, É interessante isso aí. A justiça não analisa de uma forma diferente. Ela não vem reconhecendo. Você recebe um link no seu WhatsApp, clica, olha aqui é do banco tal, é preciso que você clique nesse link, aí a pessoa vai lá e clicou, sim, acreditando que era do banco. Nesse caso, em tese, é mais fácil para quem teve o prejuízo resolver a situação do que quando passa um número, dá o número de um CPF, perfeito, dá a senha. Correto, exatamente. Seria isso? Exatamente. Né? Às vezes chega um código de segurança e a pessoa consegue alterar a senha lá no Internet Bank, né? no aplicativo do banco. Esse aí você agiu passando dados seus, né? Já nos outros casos, não. Você não foi pego ali diante de uma fraude. Ainda que nas duas situações sejam, um é mais evidente. Infelizmente, a justiça não tem reconhecido aqueles golpes do Pix, né? Que é isso que acontece. Ele entra na conta da pessoa e faz transferências. Falar em golpe de Pix, de celular, contas, né? O seu escritório estava com uma postagem, eu vi. Perfeito. No WhatsApp. Correto. No WhatsApp não, no Instagram, mas sobre o WhatsApp. Perfeito. E praticamente todos os advogados ou escritórios de advocacia, Clóvis, estão passando por esse tipo de situação. Então você fique atento, nenhum advogado vai lhe cobrar nada para receber algo futuro, salvo aquilo que foi acertado no escritório, né? Então é importante quando isso acontecer, caso algo que fuja do contrato, você não caia nesse tipo de golpe. Geralmente as quadrilhas fazem o quê, Clóvis? Ela diz que existe um dinheiro a receber e pede para que você faça algum depósito para eles. Veja, não existe lógica na fraude, mas infelizmente muitas pessoas caem justamente por estarem na expectativa do processo, acabam mas aí tem alguma questão de informação, alguém passou a informação. Correto. Caio é seu cliente, é o cliente do seu escritório, entrou com ação, aí ele tem algo para receber, sim, uma indenização, perfeito, aí alguém liga para Caio e diz, olha, tem que pagar uma taxa aqui do escritório do doutor Marcelo, você ganhou a questão, a causa, agora você tem que depositar R$500, que é uma taxa. Perfeito. O que acontece, Clóvis? Hoje existem sites especializados em processos judiciais, então ele vai lá no site do tribunal e busca informações, busca arquivos, e aí essas quadrilhas se utilizam desses dados. Essas informações que são públicas, né? Alguns dados do processo são públicos, nem todos, né? Então, ainda que não seja sigilo, mas o processo muitas das vezes se restringe aos advogados. Mas existem dados que são não restritos a advogados nos processos. Geralmente os trâmites, decisões, isso aí é de conhecimento público. Então essas quadrilhas pegam essas informações e já a pessoa na expectativa, muitas das vezes, deposita no processo, a gente sabe o que é isso, a pessoa deposita no processo a mudança de sua vida, no caso de uma aposentadoria, de uma pensão, ou no caso de uma causa de direito bancário, às vezes foi fraudada, a pessoa já sofreu, né, essa fraude e ainda busca o advogado para resolver, cria a expectativa da resolução e os fraudadores ainda tiram mais dessas pessoas, né? Então, fiquem atentos, nenhum escritório vai exigir que se faça nenhum pagamento para que você receba algo no futuro, salvo aquilo que foi pactuado em contrato, aquilo que foi conversado pessoalmente ou através, hoje existem os meios eletrônicos que você pode firmar contratos, mas aquilo que foi estabelecido inicialmente. Havendo dúvidas, vá ao escritório, ligue para o advogado para confirmar. Essa semana mesmo, 2 clientes nossos entraram em contato diretamente com a gente afirmou que não era para fazer nenhum tipo de transferência, que aquilo era um golpe. Então, não há responsabilidade, a gente divulga isso para os nossos clientes e fique atento, não faça esse tipo de depósito para exigir depois do escritório algo relacionado a uma condenação dos processos. Enfim, foi importante você lembrar sobre isso, Clóvis, que inclusive a própria OAB estabeleceu uma plataforma para você checar o escritório, se aquele número pertence ao escritório. Então, fique atento, porque é uma prática que está sendo muito reincidente e para que as pessoas não sejam ainda mais lesadas. Infelizmente, o momento, a tecnologia traz isso, a velocidade de informação, aquilo que está na palma da mão, o WhatsApp, o Instagram, facilita o trâmite de informações, Clóvis. Então, isso para quem quer fraudar, quem quer prejudicar, usar de má fé, né? É muito fácil facilita, né? Facilita. Se você de 1000 pessoas você consegue um, já é lucro para quem não está fazendo nada, né? Infelizmente, mais um caso aí, né? Um dos casos aí tanto de fraude, né? As pessoas querem as coisas fáceis, não querem realmente fazer o que tem que ser feito para
conquistar as coisas. Infelizmente, é algo que é reincidente, né? No caso aí do metanol, né? Pessoas querendo ganhar, adulteraram bebidas, né? E colocando em risco a vida das pessoas. Isso é o pior, né? Porque o dano patrimonial... O dano material... O patrimônio você, né, recupera, enfim, você busca outro meio. Agora a vida, ela não volta, né? Infelizmente, né? Então, fica aí o registro. Importante, claro, você ter trazido isso também aqui para a gente esclarecer aos nossos ouvintes e aos telespectadores do YouTube. Abraçando toda essa gente, se liga com a gente aqui no som da sua 104.9, RCB-FM, na sonoplastia, o mais categorizado é ele, Cleinaldo Costa, o mais categorizado sonoplasta do Norte e Nordeste do Brasil, e as imagens dele, Caio Sobral, responsável pelas imagens, pela edição de imagens do programa Em Pauta no canal Clovis TV pelo YouTube. E vamos retornar com o quadro Direito em Pauta, com o tema que o doutor Marcelo vai tratar especificamente hoje, dentro do nosso programa Em Pauta. A gente volta já com o doutor Marcelo com o quadro Direito em Pauta. Direito em Pauta, com o advogado Marcelo Passos. E estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua RCB-FM 104.9 e pelo canal Clovis TV pelo YouTube. E agora sim, com o Direito em Pauta com o doutor Marcelo Passos, e ele vai falar conosco qual o tema de hoje dentro do quadro Direito em Pauta. Nós vamos trazer hoje um tema importantíssimo, né, que está dentro das relações interpessoais, que é o direito de família, né? É algo que existem muitas dúvidas das pessoas, dos clientes, quando chegam no escritório, e eu acho que é algo relevante, que a gente pode trazer um pouquinho de informação para que as pessoas saibam diferenciar, ou algo que gera dúvidas relacionadas à pensão alimentícia, enfim. A gente fez algumas perguntas e respostas, né? E você vai direcionando para que a gente possa adentrar no tema. E para facilitar a compreensão das pessoas. Doutor, vamos direto ao assunto. Qual é a diferença de casamento e união estável? Às vezes a gente escuta falar, não, ele não é casado, não é, mas tem uma união estável. Veja, Clóvis, praticamente ambas as situações, elas refletem um relacionamento entre as pessoas, né? Entre pessoas que tenham intenção em viver como família. O casamento é algo que realmente a pessoa tomou a decisão, foi em cartório, fez o registro do casamento, né? Então, já é algo que está consolidado, não existe dúvidas com relação àquela união civil, né? União civil, correto, civil, né? Correto. Então, é algo que não se volta atrás, senão através do divórcio lá na frente, né? Já a união estável é algo que reflete uma relação também entre duas pessoas com essa intenção em constituir família. A grande diferença é como reconhecer, em qual momento reconhecer. Essa união estável, né, o nome correto, estável, ela é feita em cartório, porque, veja bem, aí às vezes dizem, eu tive que fazer uma união estável para ter direito, ser dependente de um plano de saúde. Se não tiver uma união estável, eu não posso ser dependente de plano de saúde ou algum outro tipo de benefício. Sim, perfeito. A união estável, antes de tudo, ela é uma situação de fato. Então, o que é essa situação de fato? Ainda que eu não tenha nada registrado em cartório ou em um registro civil, digamos assim, ela é algo que reflete uma relação entre duas pessoas. A partir do momento que eu possa ou queira levar isso a registro, eu tenho como fazer isso, Clóvis. Então eu busco, posso fazer por vários instrumentos o reconhecimento da união estável. Em vida, eu posso ir no cartório, fazer um instrumento público, lá dizendo que eu vivo com aquela pessoa por tanto tempo, desde tal data, enfim, eu faço o registro daquela união estável. Então, é semelhante ao casamento, né? Então, eu vou lá no cartório, só que exige menos formalidade, certo? Posso fazer também mediante instrumento particular. Eu declaro perante a pessoa que estou convivendo em união estável. Então, existem essas possibilidades, né? No caso da ausência, e é onde muitas das vezes ocorre, da ausência do parceiro, digamos assim, é onde vem a dificuldade. Porque aquela outra pessoa não está ali para demonstrar ou comprovar com você que existe aquela união estável. Então, fazendo um link com os outros temas que a gente trouxe aqui,
como a aposentadoria rural. Ainda a gente não abordou a pensão por morte, mas nesse caso aí, a pensão por morte, para o cônjuge ter direito, o que é que ele precisa comprovar com relação àquele beneficiário para ele fazer ter direito à pensão. A pensão por morte, exatamente. Então, se for casado, a certidão de casamento ela já é a prova da relação entre as pessoas, porque a relação entre esposo e esposa, entre marido e mulher, ela é presumida. Eu não preciso demonstrar uma dependência econômica para com o outro, né? No caso da união estável, se eu não tiver um documento lavrado em cartório ou uma declaração particular, eu vou ter que ingressar na justiça para buscar o reconhecimento justamente dessa união estável, levando fotos, provas de que existia essa relação anterior ao falecimento, né, com a prova da Constituição, como se fosse um âmbito familiar, agora, uma família mesmo, né? O que leva alguém a não fazer o casamento no civil, como diz assim no popular, sou casado no civil, sou casado na igreja, sou casado no civil, e fazer uma união estável, que vai fazer um certo registro, um certo documento. Ou não, ele não é obrigado a união estável. Ainda que eu convivo, por ser uma situação de fato, eu não preciso fazer o registro, né? Como eu falo. Existe essa dificuldade em um momento posterior, Clóvis. Mas o recomendável é que se faça. Se você vive... Mas se a pessoa que convive com alguém, está convivendo 10 anos, 3 anos, sei lá, já há um bom tempo ali. Sim. Qual é a dificuldade do civil e da estável para formalizar? Tem mais facilidade para fazer a estável? É fazer... Sim. Eu, Clóvis, digo que estou convivendo com fulano. Perfeito. Tá? Dependendo de qual local isso vai ser apresentado, a particular ela não vai ter tanto efeito como a pública, né? Enfim. No caso de pensão. Exatamente. No caso de pensão. A declaração feita em cartório ela vai ter mais validade, sim, né? Se for uma particular, pode gerar algum tipo de dúvidas, né? Quando levado ao INSS para requerer a pensão. Então, de fato, a situação não muda. Existe só uma situação que é posta. O regime de bens, no caso do casamento, você tem três possibilidades basilares, né? Vai constar ali qual o regime. Que é a comunhão parcial, o separação total universal. E universal, né? Então, são esses três regimes. No caso da união estável, se aplica o separação total. Então, existe essa diferenciação entre o casamento e a união estável. Muitas das vezes o casamento ele traz uma necessidade de uma formalidade, né? Hoje não existe dificuldade. Querendo, os nubentes podem ir ao fórum, né? E contrair núpcias no fórum. Aqui no caso, o cartório de registro de pessoas, ele funciona lá no fórum. Então a pessoa vai até o fórum e faz o requerimento para núpcias lá no cartório. A união estável não existe essa, digamos assim, burocracia, né? Sim. Mas é a opção das pessoas, né? União estável. Na união estável, aí houve um delito, não, Cláudio, que delito. Ou eles resolvem não ficarem mais juntos. Existe divórcio na união estável? Existe a chamada dissolução da união estável. Dissolução da união estável. Exato. Você vai estabelecer o marco final da relação. Certo. E aí, estabelecendo esse marco, você vai avaliar se houve alguma repercussão. Dissolução. Isso. Mas não é divórcio. Não. Divórcio só no casamento civil. Perfeito. Que aí, no caso do divórcio, vão ter as várias possibilidades do regime, e no caso da união estável só vai ser a separação parcial de bens. O que é que a separação parcial de bens diz? Que aquilo que foi construído antes ou depois não entra na divisão, só aquilo que foi construído de comum acordo, com um suor comum de ambas as pessoas. Então é importante frisar isso. Aquilo que foi constituído antes da relação não entra, e posterior, logicamente, também não entra. Só aquilo que foi estabelecido dentro dessa união. Importante a dissolução, né, quando ela ocorre, porque no caso da dissolução ela vem quando ambos seria algo assim, um comum acordo? Veja, a dissolução que eu queria explicitar Clóvis, que quando o homem e a mulher, né, dentro da relação, resolve dissolver, eu vou estabelecer um comum acordo, um marco inicial e um marco final, certo, e ver as repercussões que aquela relação vai trazer. Geralmente do ponto de vista patrimonial, né? A relação de pai e filho, de mãe e filho, essa independe do tipo de relação que você tem entre casamento e união estável, né? A relação de paternidade e maternidade não é alterada em função da relação de casamento ou da relação de união estável. Então, o reflexo é muito patrimonial. E aí justamente traz essa repercussão em vida
com relação à divisão de bens, e no caso da morte, e aí pode ser estabelecido também o marco final, que é com a morte, para gerar algum benefício previdenciário, no caso aí a pensão por morte. Isso pode fazer evidência a esse benefício. Doutor, o casal é casado, olha que, né? O casal é casado, Sim. uma redundância, um regime no civil. Aí resolve, a gente vai se divorciar. É mito ou verdade? Hoje o casal pode ir no cartório para fazer o divórcio sem ter que ir no Ministério Público, se ter uma audiência com o juiz, se for em comum acordo, pode ir no cartório? Boa pergunta, Clóvis. Tá. Enfim, Clóvis, veja, aí eu vou fazer um pouco um retrocesso. Antes de 2010, era necessário o casal, aquele casado, né, realmente no registro civil, existia a chamada separação de fato. Era um período de teste antes, né? Você passava antes do divórcio definitivo, existia a separação de fato. Então eu tinha ali 2 anos para testar realmente se eu iria voltar ou não àquele relacionamento. E depois de 2010 isso acabou. Porque antes você precisava de 2 anos da separação de fato para aí você requerer o divórcio. Ou seja, você enfrentava muitas das vezes o problema 2 vezes. Quando você ia requerer a separação de fato e depois com o divórcio, para você confirmar de fato que não tinha essa intenção em voltar ao casamento. Depois de 2010, isso passou a ser regra de que o casamento ele se dissolve quando as partes não têm interesse em conviver mais como marido e mulher. Mesmo que tenha filho de menor? Pronto, nesse caso, sim. Ninguém é obrigado a ficar em função dessa relação de pai e filho, de mãe e filho. Então né? é mito essa questão, se houver de menor, tá certo esse termo, de menor? Pronto. É preciso ter a participação do promotor. Perfeito, correto, Clóvis. Então, mesmo que seja de comum acordo entre os dois. Pronto, perfeito. O casal não tendo filhos e então não tendo bens, ele pode ir diretamente ao cartório. Tendo filhos e tendo bens, vai ter que ir diretamente ao juiz. Só tendo bens, pode também fazer em cartório. Então, existe o divórcio hoje extrajudicial e o divórcio judicial. Cada um tem sua peculiaridade e muitas das vezes, existindo filho é justamente para facilitar no processo de definição do valor da pensão alimentícia, que é algo também que surgem muitas dúvidas, né, com relação a isso. E com quem fica a guarda dos filhos no divórcio? Veja, hoje existem vários tipos de guarda. Existe a guarda compartilhada, inclusive, que ambos os pais podem estar exercendo o poder de guarda sobre o filho. Não existe uma preponderância entre a mãe e o filho do ponto de vista legal, mas o costume diz, né, e a gente sabe que na prática, a mãe tem uma relação mais afetiva com o filho e acaba tendo a guarda, digamos assim, na maior parte do tempo quando ela não é compartilhada. O pai pode exercer o direito de visita aos finais de semana ou de acordo com aquilo que ficar estabelecido pelo juiz. Justamente é por isso que se precisa de uma autoridade judicial para definir a guarda. Né? Quando envolve menores, existe a necessidade. E aí o Ministério Público ele é o guardião da lei, nesse caso. Ele vai defender os interesses do menor com o juiz, ele é neutro, o juiz não tem lado. E o Ministério Público aí é um fiscal da lei para ver se de fato a lei está sendo aplicada corretamente. Para não causar nenhum tipo de prejuízo para a criança. Exatamente. Isso? O Ministério é um representante da criança ali no processo. Isso a própria Constituição Federal traz entre as atribuições do Ministério Público. Então, nesse caso aí, existindo menores, tem que buscar o Poder Judiciário para que haja, sim o divórcio, né? E além disso, a fixação de pensão alimentícia, de guarda. Então, isso e como é calculado e como é definida a pensão alimentícia? Veja. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso aí. Olha. O pai é desempregado, não tem trabalho. A mãe trabalha, tem salário. E aí, como é que fica? É mito ou verdade essa questão de que se a mãe tiver uma condição melhor que o pai, ele não precisa pagar pensão? Existe alguma coisa nesse sentido? Veja, Clóvis, o comum é o pai pagar a pensão, perfeito, né? Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Mas que a mãe ainda assim recebendo, eu entendo, e aí o Poder Judiciário reconhece, e o pai tem a obrigação legal também de trabalhar para dar o compartilhar o custo ao filho, né? No direito existe o binômio necessidade para esses casos, necessidade da criança e possibilidade do pai ou da mãe. Então, na hora de definir o valor da pensão, o juiz vai avaliar justamente esse chamado binômio necessidade, possibilidade.
necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. Então, é isso que o juiz utiliza como parâmetro. A gente tem, dentro do âmbito social, a definição que a pensão é 20% do salário mínimo. É mito. Isso aí não existe. Não é 20% do salário mínimo. O que vai definir é o que a criança precisa e o que o pai ou a mãe pode pagar, dependendo de quem esteja com a guarda da criança. Deixa eu fazer outra pergunta. Caio tem que pagar pensão. Caio está desempregado, não tem dinheiro, mas foi arbitrado um valor para ele. Os pais de Caio são obrigados a arcar com essa pensão do Caio? Isso é mito ou verdade? É verdade. E claro que existe um processo, um procedimento para isso, né? Efetivamente são chamados alimentos avoengas, né? Avoengas. Alimentos avoengas. Os avós assumem essa obrigação alimentar, até porque é uma necessidade da criança, né? Ainda que haja a responsabilidade do pai, né? Mas a legislação traz justamente para não desamparar o filho que foi desamparado pelo pai, a responsabilidade para os avós. Infelizmente ou felizmente, né, Clóvis? Mas realmente é algo constrangedor para os avós por serem obrigados, né? Muitas das vezes, em alguns casos, não tem renda nem para sustentar, ainda ter que ajudar a criança, mas muitas das vezes a irresponsabilidade dos pais do pai, né? Muitas das vezes a mãe sofre muito, e aí na maioria, 99,99% dos casos, a mãe acaba assumindo todas as obrigações do filho, às vezes estabelece uma pensão de 20%, 30% do salário mínimo, R$300, que hoje não é suficiente para sustentar a criança, e a mãe acaba que tem que dar alimento, tem que dar educação, tem que dar saúde, e o pai, muitas das vezes, acha que aquela só é sua obrigação de dar aquele valor. Outra coisa que a gente escuta muito, doutor Marcelo, eu já tive um colega que dirigia, e ele falava o seguinte: tô doido que meu filho tenha 18 anos para não precisar mais pagar pensão. É mito ou verdade? Com 18 anos, o pai que paga a pensão, ele não tem mais a obrigação de pagar a pensão? Veja, Clóvis, depende. Depende? No direito tem muito depende, né? Depende. Se o menor, no caso aí, atingiu a maioridade e ele estiver ainda cursando, no caso, o ensino médio ou o ensino superior, esses alimentos eles podem ser estendidos até os 24 anos. Isso é o que a gente tem de mais estabelecido com relação ao limite de idade, né? Depois dessa idade, ainda que esteja estudando, no caso, o alimentante, ele já tem maturidade suficiente para buscar o seu sustento, de trabalhar, de buscar as suas alternativas de sobrevivência. Então, hoje, até os 24 anos, em idade escolar, que se chama, é obrigatório a pensão alimentícia, né? Importante que, se esse menor ele atingir a maioridade e não estiver estudando, a pensão ela não é cessada automaticamente. É necessário que o pai... Com os 25 anos? Com os 18. Bom, sendo 18 e eu não estou mais cursando nada, nem o ensino médio, nem o ensino superior, um ensino técnico. Bom vivan. Exato. Eu vou precisar buscar a justiça, ou no caso o genitor, para que haja a exoneração da pensão alimentícia. Ela não é automática. Completou os 18 anos... Não é automático. O pai não tem a obrigação de pagar. Não é assim que funciona. Não é assim. Há uma necessidade de se buscar o advogado para que seja pleiteada a exoneração da pensão. Ela não é automática. Justamente se, no caso, o maior agora, né, continuar com seus estudos, o pai continua com a obrigação. O filho não precisa entrar com um novo processo para dizer só, eu quero continuar recebendo porque eu estou estudando. Não. Ela é permanente, e aí, ainda que haja 24 ou 25 anos, o pai também precisa entrar com um pedido de exoneração. Ela não é automática em nenhuma situação, seja na maioridade ou seja na saída, digamos assim, da faculdade. Claro, os filhos, aqueles que convivem com os pais que não têm dificuldade, completou essas idades, o pai não vai ser cobrado, né? Existem casos em que a pensão é descontada na folha de pagamento, né? A empresa ela não vai retirar aquele desconto se ela não for provocada. Exatamente. Então vai precisar de uma decisão judicial para que seja exonerada essa pensão, né? Naqueles casos em que o pai paga diretamente, aí é uma relação amigável, o filho realmente não vai exigir, nem vai entrar com uma chamada execução de alimentos, que, inclusive, Clóvis, detalhe, é um único tipo de prisão
do ponto de vista civil. Se você praticar um ato civil que gere sua responsabilidade, você não necessariamente vai ser preso, né? Mas deixou de pagar a pensão. Agora, a pensão é o único que causa realmente a prisão. Então, é importante esse detalhe aí. Não sei se a gente tem tempo ainda para entrar nesse detalhe ou a gente deixa para a próxima semana, que é no chamado a execução de alimento. O que acontece com o pai que não paga a pensão? O que é que acontece com um pai que não paga a pensão? Vamos deixar para o próximo? Vamos, né? Vamos deixar. Não vamos alongar muito, não, né? O que é que acontece com o pai que não paga a pensão? Isso. Vamos deixar para o próximo programa? Vamos deixar? Combinado assim. Combinado assim, tá certo, gente? Olha, então não perca o próximo episódio de mais uma edição do Direito em Pauta, aqui dentro do seu programa Em Pauta com Clóvis Trindade. E agora, gente, a gente vai para o quadro Caminhos do Sucesso. Vamos ouvir a história de Carlos do Armarinho, como foi que ele chegou aqui em Buquim, e como foi o crescimento da empresa dele aqui no município de Buquim. É uma história interessante, de muito amor, de muita abnegação. E como é que Carlos do Armarinho hoje, ele está buscando sobreviver, porque hoje tem aí Mercado Livre, tem Shopee, Amazon. Então ele conta pra gente qual é o segredo para não deixar de existir. Vamos conferir, portanto, a entrevista agora dentro do quadro Caminhos de Sucesso com Carlos do Armarinho. Muito boa tarde, gente amiga da RCB FM 104.9 e do nosso quadro Caminhos de Sucesso, que é um quadro dentro do programa Em Pauta com Clóvis Trindade. E hoje, no Caminhos de Sucesso, nós estamos direto do Magazine São João para conversar com ele. Ele que é conhecido carinhosamente, não só em Buquim, mas em toda a região, como Carlos do Armarinho. Carlos vai dar o seu boa tarde e vai contar para a gente a sua história. Mas inicialmente ele vai dar um boa tarde, vai cumprimentar os amigos da RCB FM e do programa, do quadro, melhor dizendo, Caminhos de Sucesso. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Clóvis. Boa tarde, meus amigos e do Caminhos de Sucesso. É um prazer, Carlos, contar com sua presença aqui no quadro Caminhos de Sucesso, que é um quadro, como o nome já diz, é para contar a história de pessoas que alcançaram o sucesso e para que elas possam falar o caminho que trilharam para chegar ao sucesso, para servir de inspiração para as pessoas que estão nos ouvindo na RCB FM, para as pessoas que estão nos assistindo pelo canal Clóvis TV, pelo YouTube. E, inicialmente, eu gostaria que você falasse para a gente, Carlos, é de Buquim, veio a Buquim, contasse um pouquinho da sua origem para os amigos da RCB FM e para o canal Clóvis TV. Meus amigos, eu sou de Estância, mas hoje o meu coração é buquinense, certo? Cheguei aqui no dia 27 de março de 78, certo? Isso significa que eu estou aqui com 47 anos, certo? De muita luta e muito trabalho. Você chegou aqui em 1975. Foi isso que você falou? Não, eu cheguei no 78. dia 27 de março de 78. Ah, em março de 78 que você chegou aqui em Buquim. E o que foi que lhe motivou? Como foi essa sua vinda de Estância para Buquim? Você já conhecia Buquim? Já tinha amizades em Buquim? Como foi esse início? Aqui em Buquim, o meu pai, como é conhecido de Estância, João da Miudeza, certo? Ele já tinha passado por aqui vendendo na feira daqui. Ele saiu e deixou meu irmão Carlos também. Então são dois Carlos na família? Dois Carlos na família, mas muita gente, aí meu pai dobrou o nome. Certo? Quem passou por aqui já tinha muitos anos ele aqui, e eu era o gerente da loja dele em Estância. Mas por uma precisão ele me trouxe para aqui. De vez em quando eu vinha vender com ele na feira. Eu já gostava de Buquim. Aí ele disse, meu irmão, topa ir para Buquim? Eu disse, topa. E aqui, cheguei aqui, fiquei, estou aqui até hoje. Aí você chegou aqui em Buquim, você já conhecia Buquim, seu pai, tradição no comércio,
era conhecido, você falou o nome dele aí? João da Miudeza. Seu João da Miudeza. Então você já tinha uma vivência aqui na feira, já conhecia algumas pessoas aqui em Buquim. E como foi que você iniciou a sua atividade de armarinho? Eu cheguei hoje aqui, ó, essa marca Armarinho São João é tão forte que eu cheguei hoje aqui, aí fui, olha, mas o nome é Armarinho São João ainda, porque hoje, né, você tem aqui uma série de produtos, e armarinho, na minha época, que eu era guri, que minha mãe dizia, vá ali em Dona Anelita, eu ia com raiva, sabia? Não gostava não, vá ali comprar alguma coisa em Dona Anelita, mas eu tinha que ir, né? Menino de mandado, eu ia. Então eu digo, mas será que o nome ainda é Armarinho São João? Não, agora é Magazine São João. Mas conta pra gente a origem, Armarinho São João. A origem do armarinho é porque quando nós começamos, nós trabalhamos com linha, feixe, agulha, botão, então era a nossa marca. E aí devagarzinho eu fui entrando na linha de inox, vidro, cristal, presentes, artigo para criança, e hoje são mais de 10 mil itens. Você tem hoje mais de 10 mil itens? Tenho mais de 10 mil itens hoje dentro da minha loja. E o que diferencia o Armarinho São João dos demais aqui de Buquim? Porque é uma marca, olha, Magazine, mas ninguém fala Magazine. Pronto. As pessoas só falam, caso do Armarinho, vá no Armarinho São João. O que é que você acha que diferencia o Armarinho São João? Por que essa força do Armarinho São João? Essa marca? Até eu mesmo, se você perguntar como é o nome da sua loja, da Armarinho São João, eu não sei dizer Magazine e Papelaria São João. Porque na minha época de armarinho, quando eu fui crescendo, e essa miudeza eu tive que deixar de lado, eu me vejo hoje forte no ramo de papelaria. Hoje eu tenho muito cliente de Arauá, Pedrinhas, Riachão, 13, dos 13 aqui vizinho, entendeu? E hoje nosso forte é a papelaria e brinquedo. Por incrível que pareça, é o nosso forte. Mas aí nós temos muitos itens. Mas se alguém chegar aqui procurando aí de uma linha, botão, uma agulha, aquilo que foi a origem, armarinho, encontra aqui? Não. Hoje não. Há muitos anos eu já não vendo, mas eu digo muitos, há mais de 10 ou 15 anos ou 20, que eu já não vendo mais. Mas o povo entra, às vezes quando entra e... Cara, tem botão, tem um zíper, uma linha. Não. Eu comprei um dia desse aqui, rapaz, que eu não tenho que bom, viu? Esse um dia desse já tem um bom... Já tem uma boa quantidade de ano aí. E como é que é a sua relação com a população de Buquim? Rapaz, a minha população é a melhor possível. Você acredita, Clóvis? Eu não escondo ninguém. Eu gosto de tomar minha cervejinha dia de domingo. Eu pego meu carro, eu saio visitando um cliente aqui, um cliente ali, um amigo que tem um barzinho, uma coisa, eu me sento, eu converso com o povo, eu tenho aquele carinho pelo povo. Hoje, se eu fico aqui dentro do meu escritório, tem gente que chega aí e pergunta, cadê a casa do armarinho? Tem que me ver. Eu tenho um cliente que ele tem que me ver. Como, por exemplo, o saudoso Zé Cruz. Ele já entrava com a bengalinha dele batendo, que era um dos meus clientes fortes, muito convidado para muito casamento, e eu escutava logo o vozeirão dele no meio da loja. Cadê carro do armarinho? Seu Horácio, a mesma coisa. Cadê carro do armarinho? E aí, sucessivamente, inclusive a mãe do nosso governador, Dona Wanda Mitidieri, Ave Maria, ela chegasse aqui. Avó. Hein? Dona Wanda e avó. Avó, sim, avó, aliás, avó. Se ela chegasse aqui e não me visse, não, cadê Carlos? Mas eu quero ver Carlos, e lá vai Carlos. E eu terminava que ela me comprava muito para levar, muito presente para os netos dela aí em Aracaju. E aí ela vinha com Dona Bete, irmãozinha dada, e eu digo, não, a senhora não vai caminhar não. Aí eu botava ela no meu carro e ia levar ela em casa. Então essa relação fraterna, uma relação de carinho, de amizade. Dona Caçula, com 101 anos, hoje aqui. Dona Caçula era sua cliente? Ave Maria, é minha cliente. Número 1, quando chegava aqui, eu ia ter que escutar ela primeiro
me dar uma lição, eu me orientar, entendeu? E até ontem à noite eu com minha esposa, a gente dizendo, rapaz, tá na hora de fazer uma visita à Dona Caçula. Ela é ouvinte, viu? Ela não perde o programa. Então, já pode mandar um abraço aí para a Dona Caçula. Senhora, viu? Ontem à noite eu me acordei umas 2 horas eu batendo papo com minha esposa e nós lembramos da senhora, viu? Um abraço no coração da senhora. Mas já estou chegando por aí. Ô, Carlos, você começou vendendo artigos de armarinho. Artigos de armarinho. Por que essa guinada, essa mudança? Eu perguntei, se alguém chegar aqui procurando um botão, um zíper, não encontra. Você teve que se encaixar, as mudanças, o que foi que aconteceu? Já não havia uma clientela, uma procura que justificasse você manter esse tipo de atividade? Já, mas eu não deixei de uma vez. Foi aos poucos. Foi aos poucos e avisando, dizendo ao povo. E o povo sentiu que a loja estava crescendo, melhorando, e eu sempre atendendo os desejos do povo. Hoje, se você, Cláudio, chegar aqui e me perguntar, cara, você tem, vamos dizer que seja, calculadora, e eu não tenho calculadora, eu tenho um caderninho ali como antigamente, eu vou lá e anoto, calculadora. E aí eu vou providenciar essa calculadora, sempre mais um item, sempre mais um item. Então você toma como base a demanda. As pessoas chegam no armarinho, procuram um item. Não tem, você anota e você diz, olha, isso aqui tem demanda. Tem demanda, eu vou pedir pouquinho e aí vou acompanhando. Cada tempo a sua demanda. Janeiro, papelaria. Vamos começar em janeiro. Papelaria. Trabalho em papelaria. Chegou maio, Dia das Mães. Eu trabalho com Dia das Mães. Chegou inverno. Sombrinha e guarda-chuva, em grande quantidade. O verão chegou, já tem mais de 300 ventiladores dentro. Já preparado para a chegada do verão. Para a chegada do verão. Entendeu? E aí vem São João, artigo de São João, bandeirinha, balão, tal. Chega o Dia dos Pais, é pouca coisa, mas a gente sempre tem algum artigo Dia do Pai. Agora mesmo, você vê, minha loja está repleta de brinquedo. Nós temos muito brinquedo em outubro. Das crianças. Vende mais do que Natal. Uma boa informação, quer dizer, a data do Dia das Crianças, mas você está falando de brinquedo. Certo. Brinquedo. Porque no Natal não é só brinquedo, né? As pessoas compram também. Aí chegou o Natal agora, aí nós vamos partir, né? Artigo de carro. Você já começa a pensar no Natal, já. Brinquedo é que nós trabalhamos com o nosso Papai Noel. Tradicional também, né? Há mais de 30 anos. E tem gente que tem foto minha vestida de Papai Noel. Será que Caio recebeu o Papai Noel? O Caio, aqui o nosso videomaker. Deve ter recebido. Deve ter recebido. Ele está balançando a cabeça aqui. Deve ter recebido. E quando eu comecei o projeto do Papai Noel, que foi a ideia que me deram, eu trabalhava com 2 carros de som. Por incrível que pareça. Que é o meu saudável cunhado negro da farmácia e Clanâncio. Eu saía com o Papai Noel na frente do carro com o Papai Noel, mas que ela não deixou no batal dela atrás fazendo propaganda. Do armário São João também, porque sabia que era uma repercussão grande. Até hoje eu tento deixar, mas não consigo. Chega uma mãe, uma coisa que não faço não deixa o Papai Noel não vou deixar não. Mas no Papai Noel, você se vestia de Papai Noel ou você contratava alguém? No início? No início. Eu me vestia e eu entregava. Certo. E agora? Agora não. Agora eu já pago. Você contrata uma pessoa. Mais eu subi no carro, subi, desci. Já não está mais com essa mobilidade, Não estou mais com essa mobilidade toda. Eu lhe garanto que a verdade é essa. Carlos, se você chegou aqui jovem, você lembra a idade, a sua idade? 17 anos. 17 anos. Né? 17 anos. E aí, como foi que você constituiu família aqui em Buquim? Carlos é casado com uma prima minha, né? Rita. Como é que foi isso aí? Conta um pouquinho essa história, comércio e família. Para começar aqui, eu pulei. Quando eu cheguei aqui, que eu toda a vida gostei de estudar, eu já ia fazer o primeiro ano de contabilidade. Aí eu procurei saber. Aí o pessoal disse, olha... no Colégio Santa Terezinha. Colégio Santa Terezinha. Você estudou no Colégio Santa Terezinha? Estudei lá em 78, 79 e 80. 3 anos. 3 anos. Era um curso técnico, né?
técnico em contabilidade. Em contabilidade, recebi o anelzão de contador. Com a irmã Davina. Irmã Davina. Irmã Davina. Curso de datilografia, você fez? Fiz com Dona Jaci? Jaci, na casa dela. Chega, estou me arrepiando agora, quando você fala o nome dela. Ela me queria muito bem. Muito bem. Ela e a irmã dela, Dona Jair. Me queria muito, muito bem. Eu fui lá fazer meu cursinho e hoje eu estou aqui com o computador. E me lembro, toda vez quando eu pego ali no computador... No teclado? No teclado, eu me lembro. Do curso de datilografia? Do curso de datilografia, porque eu passei pelo curso de datilografia. Isso aqui hoje, eu atendo Arauá, Pedrinhas, Riachão, Próprio Buquim, 13, algumas escolas de distância, já atendi aqui também. Então, esse escritório aqui é onde atendo os professores, prefeituras, hoje. Qual é o seu público maior? Você atende toda a população, mas além da população, você atende também as escolas, as prefeituras, você também fornece material escolar. Hoje o material escolar, que as escolas já compram, né, com recurso próprio, e prefeitura via pregão. Via pregão. Via pregão. E como foi que Carlos conheceu Rita? Pronto. Rita... Foi no Colégio Santa Terezinha? Foi no colégio já de saída. Já de saída, né? Aí Carlos da Maria solteiro, gostava de namorar. E aí comecei. Né? Tive aqui em torno de umas 20 namoradas por aí. Aí conheci Rita. Mas achando que ia ser mais uma. Mas devagarzinho eu fui gostando, querendo e... Com 3 anos de namoro, casei, estou casado há 38 anos, com Rita, mais 3 de namoro, 41. Eu casei em 86. 86 quer dizer, para o ano eu faço 40. Vai fazer 40 anos. 40 anos de casado. Você grava as datas? Você tem Eu você tem uma facilidade, né? Eu de gravo. gravar nesses momentos marcantes. Ela não grava não, eu casei no dia 31 de maio de 86. 86. Quer dizer, agora em 2026 eu faço os 40 anos de casado. Vai fazer 40 anos de casado. Tenho 3 filhos, Ítalo, Yuri e Ingrid, que passaram aqui pela loja. Hoje Ítalo é gerente administrativo do Bradesco, instância. Minha filha é enfermeira, trabalhou na UPA aqui muito tempo, trabalhou na Secretaria de Instância, como promoveram ela lá, ela optou para ficar por lá, mas disse que já tem uma vaguinha para ela por aqui também, que eu não esperava de minha filha ser a enfermeira que é. O prefeito, ela é diretora lá no Alecrim, e olha, vou confessar um negócio aí, o prefeito, eu não fico com raiva não. Teve até baixo assinado para ela não sair de lá, porque eu tiro ela para a secretaria. E foi festa em cima de festa, mas hoje ela já subiu em outro lugar, que eu disse, minha filha, vá para o prefeito mandar. Se ele está precisando de você lá, você já organizou ali, você vai para lá, dá conta do outro recado. E o Uri me deixou, foi para Itabaninha, ele abriu uma lojinha dele lá, está lá comandando. Mas nesse segmento também, Nesse Carlos? segmento também, mas na verdade eu já preciso hoje de um filho meu aqui dentro. Eu preciso de um filho meu aqui dentro. Eu preciso descansar mais com minha esposa. São 50 anos aqui dentro, Clóvis. Eu entro 6 horas da manhã aqui dentro, eu saio às 7 da noite. Então, eu já me sinto cansado. Hoje, eu estou fazendo 65 anos. Hoje, dia 1º de outubro, 1º de outubro, nós estamos gravando, a gente grava... Eu sou de 1º de outubro de 60. Às quartas-feiras, a gente grava o Caminhos de Sucesso, sempre às quartas-feiras. E hoje, aniversário de Carlos, né? Que meus parabéns. Obrigado. Que Deus lhe abençoe grandemente. E Continue lhe olha abençoando. onde eu estou, aqui trabalhando. Mas domingo eu vou ter uma comemoraçãozinha no cantinho aí, que meus 15 irmãos querem vir. Aí vem 15 irmãos, 15 cunhadas, 30 sobrinhos do meu lado. Agora vem a família Barbosa, com outra equipe. Não precisa chamar mais ninguém. Vou chamar sua Senão família. Eu não aguento, não. Ô Carlos, como é que você lida hoje, vamos dizer assim, com a modernidade? Nós falamos na instante de datilografia.
né? Há muito tempo atrás, alguém chegava aqui na sua loja, um pai de família, à procura de um emprego, ele falava: Carlos, meu filho, minha filha tem um curso de datilografia, porque era algo importante, que agregava, né? Hoje a gente está na era da automação, da informática, é o WhatsApp, enfim, inteligência, a IA, a inteligência artificial. Como é que você está acompanhando e o Magazine, você acompanha, você faz entrega em domicílio? Como é que é Carlos do Armarinho dentro desse contexto da modernidade, da internet? Estamos informatizados. Tem um computador aqui, ali dá para você ver. Tem outro computador aqui, impressora. Certo? Nós acompanhamos tudo. E tudo via telefone. Tanto que é dois também. Tudo acompanhado pela internet. Se você faz entrega? Fazemos. Temos uma moto novinha aí na porta. O pessoal liga, nós estamos entregando. Entendeu? Entregamos também. E hoje a maioria das compras, todo mês eu ia para São Paulo. Peraí, deixa eu entender. Todos os meses? Eu ia para São Paulo. Não era uma vez ou outra, não. Eu já no ano eu já comprei 12 passagens. Eu tinha que estar lá. Mas como você acabou de me perguntar, o mundo da internet, hoje, eu não preciso ir mais lá. Hoje toda loja, ela está aqui. Ela está aqui. Quando eu estou aqui, que minha esposa está perguntando, estou trabalhando, estou trabalhando. Meu celular aqui, se eu lhe mostrar aqui meu zap, eu vou passar 2 dias só passando aqui. Toda empresa hoje manda o catálogo dela online. E online aqui eu vou também fazendo os pedidos. Já vou fazendo os pedidos, comprando e tal. É raro aparecer hoje um vendedor com uma pasta aqui para me vender. Difícil. Só aquele meio quando está com saudade, eu quero ver Carlos. Aí quando tem as feiras em São Paulo... Aí é um outro momento. Alguma novidade, algum lançamento? Todo ano tem a feira de papelaria, tem a feira de artigo de casa, tem a feira de brinquedo. Tem uma feira só de indústria, só para empresário, só para comerciante. Por exemplo, eu tenho o dono da Telibra, seu Fernando, tomara que você esteja me assistindo agora, seu Fernando, que quando eu chego lá, ele me abraça. Sai o homem aqui com a inscrição de 40 anos. Quer dizer, é difícil. Hoje muita gente... Você tem um cadastro de 30 anos. De dificuldade. E eu tenho... Hoje a minha empresa, eu tenho 30 anos com a mesma inscrição estadual, a mesma conta nos bancos que eu trabalho. Permanece a mesma coisa. Entendeu? Qual foi o momento assim, de maior dificuldade? Toda empresa, todo ramo passa por dificuldades, pode ser uma multinacional, pode ser qual for. Ela tem que se adequar às novas realidades, redução de quadro de pessoal. O Armarinho São João, o Magazine Papelaria São João, durante esse período, na sua ótica não, na sua vivência, qual foi o momento mais difícil para o comércio, para a sua atividade? Já foi na gestão de quem foi de Collor. Não foi que ele caçou dinheiro que todo mundo... Eu já não tinha, aí ele acabou de prender o restante. E eu estava construindo esse prédio meu aqui. O dinheiro foi confiscado naquele período, Sarney, né? Foi ele com Sarney. Foi aí eu ministra Célia Cardoso de Mello. 2 empréstimos aqui em um banco, onde o gerente do banco era muito meu amigo, e ele disse: Carlos, não deixe de pagar isso. Muita gente abandonou os pagamentos. Disse: não deixe de pagar esse. E esse aqui você pode até aguardar, que vai vir uma anistia. Então, quando eu estava naquela parte bem difícil, chegou essa anistia. Isso aí foi com Collor ou foi com Sarney? Foi na época deles dois. Você não recorda qual foi? Aí eu estava construindo o meu prédio aqui embaixo primeiro, que o povo acha que eu levantei aqui de uma vez, sabe? Isso aqui eu passei uns 5 anos para fazer a parte de baixo, depois mais uns 2 ou 3 para fazer a parte do meio. Quando eu cheguei no 3º andar, levou em torno de uns 10 anos, que poucas pessoas sabem, que eu botava um caminhão de areia aqui na porta, e dia de domingo eu pegava uma lata e levava a areia todinha para o 1º andar. Você mesmo? Eu mesmo. Botava
botavam de brita, que eu não tinha dinheiro para comprar tudo. Não queria ir para banco. Aí, quando estava toda a ferragem, toda a mercadoria lá em cima, eu chamava o pedreiro, vamos fazer a parede aqui, vamos amarrar aqui, vamos fazer ali. Eu era metido arquiteto também, sabe? Aí consegui realizar esse sonho aí junto com Dona Rita, minha parceira, minha guerreira, que é minha gerente. Cara, Estive lá na frente, hoje eu não mando mais nada lá. Hoje quem manda ela, se eu for, ela quer brigar comigo. Então eu deixo ela bem à vontade. cara, É uma grande empresária, viu? qual é o segredo para se manter no comércio, com todas essas dificuldades? Antes, deixa eu fazer uma pergunta a você. Você falou dessa dificuldade, eu imaginei, porque quando a gente fala, as pessoas falam da Covid. Como foi o período da Covid para a sua atividade? Porque era uma atividade que não era considerada essencial, não era alimentos, não era medicamentos. Não foi um período também complicado, não? Rapaz, você agora falou de uma pura verdade. Eu vinha sempre engatilhando. Mas eu sou aquele comerciante que eu sempre digo, eu quero mercadoria e não gosto muito de dinheiro. Eu não tenho vaidade para dinheiro. Mas eu lhe mostrei meus 3 depósitos aqui atrás, o qual você ficou encantado em ver. Eu digo, olha, Cláudio, repara se existe aí um estoque desse. Eu ainda gosto muito de mercadoria e de dinheiro também. Aí veio a dificuldade, a pandemia. Pronto, tem que fechar a porta. A prefeitura mandou fechar, tem que fechar. Como eu queria inverter os lados, aqui, que esse lado era artigo de festa, aniversário, tá? E o outro lado era papelaria, que era menor. Eu digo, agora que eu vou jogar minha papelaria para cá, já que a loja está fechada, minha loja é grande, 30 metros de comprimento, 8 de largura, vou mudar. Peguei os funcionários tudinho, nós aí mudamos a parte. Quando mudou, aí veio a lei, quem vender aqui bolsa, vou impor detergente, pode abrir. Eu vou abrir. Fiz no meio uma carreira de detergente, queimou, desinfetante. Você então tem uma facilidade de se adaptar. Como eu era vendedor para a própria prefeitura, aqui eu era vendedor, que eu participava dos pregão e eu ganhava matéria de limpeza, que na minha inscrição eu posso vender material saneante, me parece. Aí fui na prefeitura, pedi o certificado, como eu fornecia. Prefeito, você pode abrir sim, pode. Agora não levanta a porta toda, não. Claro, por incrível que pareça. Quando eu levantava a porta, ninguém entrava. Quando eu botava a porta pelo meio, o povo entrava. Rapaz, deixa eu ir, porque senão vai fechar. Olha, eu não entendia. Aí o que acontecia? As crianças estavam todas dentro de casa. Como o meu estoque é grande, aí as fábricas fechou. Aí eu comecei a vender. Rapaz, fui vender. Foi aí que cada armarinho saiu do patamar baixo para o patamar alto. Só entrava dinheiro. Mas você estava vendendo, qual era o tipo de mercadoria que você estava vendendo? Muito brinquedo. Brinquedo. As crianças em casa. E muita decoração. Para quem trabalhava, não tinha tempo de ver sua casa e tal. Aí começou a comprar decoração, arrumação para casa, que ela não saía, queria ver a casa dela bonita. Muito brinquedo para as crianças, que as crianças não podiam ir para a rua, não podiam. Acabava, eu vim vender, eu vim entrar dinheiro, eu vim organizar minha vida, eu zerei minhas duplicatas, porque eu não tinha de comprar. Zerei, passei, não tem nada, e o dinheiro chegou. Eu digo, agora minha vida vai ser outra. Minha vida vai ser outra, que eu estou ficando cansado, aí tenho mais cuidado agora com as compras, e barco para frente. Mas infelizmente, eu perdi muitos amigos aqui em Muquim, muitos. Inclusive, quase perdi minha esposa. Minha esposa teve Covid, passou uns 20 dias acamada, tomou mais de 15 injeções na barriga, onde eu gastei muito dinheiro, porque minha filha é enfermeira, tomando conta dela e no hospital. Quando pensei que não chegou, minha filha com Covid. Aí lá vai eu tomar conta de minha esposa e minha filha. E minha netinha pequenininha, só acompanhando o vovô. Aí o que eu fiz? Comprei prato, copo, bolsa, tudo descartável. Eu levava comida para minha esposa, ela comia, botava numa bolsa, ela, não entra aqui não, entro.
Entra, ou nós vai junto. Aí fazia o pacote, escrevia Covid para botar no lixeiro, para o pessoal levar, saber que era Covid, minha filha trancada no outro quarto. Meu pai, não, vou fazer a comida de vocês. Aí fazia comida de um, comida do outro. E ela tinha vovô, e nós dois para lá, nós dois para cá. Graças a Deus eu não tive. Eu não tive. Se eu tive, eu não sei. Eu sei que eu tomei as injeções todas da Covid. Eu tenho meu cartão com todas as injeções. Tomou todas as vacinas. Todas as Cumpriu vacinas. todo o protocolo. Todo o né? protocolo. Agora, um filho meu, Yuri, disse: eu não vou tomar nenhum. Ele não tomou nenhuma. Ele não tomou nenhuma. Aí é que eu não entendo. Eu sei que eu fiz a minha parte, né? Com certeza. Eu tomei todas, sou bem vacinado com todas. E meu 65. Carlos, com todas essas mudanças, todas as inovações tecnológicas, mudança de dinheiro, o que é que você diria para a gente, para o pessoal que está nos assistindo? Qual o segredo do Armarinho, do Magazine Papelaria São João, de permanecer sendo esse sucesso? Porque hoje, como você bem falou, hoje, Carlos do Armarinho, anteriormente, praticamente, você falou aí, todos os meses você ia viajar para fazer compras, para estar se atualizando. Hoje, com esse equipamento aqui, com esse celular, você recebe os catálogos, tudo, você faz sua compra, não precisa estar se deslocando, se arriscando, não é verdade? Mas hoje também a concorrência para você, hoje tem aí Mercado Livre, Shopee, muito do que você vende aqui, como é que você faz para manter firme a sua atividade? Pronto. Essa é uma pergunta que eu vou fazer questão de olhar ali para a câmera e dizer: olha, quando eu cheguei aqui em Buquim, eram, vamos dizer aqui, 3 a 4 lojas que tinha aqui, com a minha. Cada dia que se passou, mais uma, mais uma, mais uma. Hoje, tem umas 300. Eu dou meus parabéns a todos eles. Eu me preocupo muito comigo. Hoje eu só compro mais em fábrica. Para mim, em Aracaju, 1 ou 2 lá dentro que são meus amigos. E eles são atacadistas de verdade. 1 ou 2. O resto é pequeno igual a mim. Certo? E veio essa concorrência aí, que eu garanto que vai quebrar muita gente pequena. Muita gente pequena. Até uma fábrica mesmo, com uma marca de uma bolsa aqui, que eu não vou citar qual é, que eu compro a bolsa a ela por um X e por marco 2, vamos dizer, eu comprei por 100, vendo por 200. Agora, desses 200 vai sair ICMS, DAF, IPI, frete, água, luz, seus colaboradores. Meus colaboradores. Eu fico, olha, com uma taxinha pequena, para eu poder me manter no mercado, na atividade. Então, vocês que estão começando hoje, não vá assim não, porque não chega lá não. Olha o lucro hoje, olha. É igual a escolinha do professor Raimundo. Igual a escolinha do professor Raimundo pequeno. Mas, salário. Mas não vou chegar agora no maior concorrente nosso. Nós estamos hoje. Mercado Livre, Shopee. Amazon, né? Amazon. Um caminhão de gente. E outra, você está comprando por aqui, recebendo na sua porta. E não demora a entregar não, viu? Tem um desses aí que entrega dentro de sua casa. Ele está entregando dentro de sua casa. Então foi que o Carlos Armarinho fez também. Onde ele compra, eu compro. Ele não tem fábrica. Eu acompanho o preço dele, vou no meu, boto mais barato um pouquinho, e quem quiser comprar para 10 vezes, vem para o Armarinho São João, é 10 igual a eles. É 10, o que você quiser. O limite é seu. Em todos os cartões. Todos. Como é que você concilia Carlos Comércio e Carlos Pai, Carlos Família? Eu sou aquele paizão. E sem esquecer de dizer que antes de eu casar, eu tive... Deus me deu uma filha chamada Valéria. Ela hoje ela é de 78, ela está com 46 anos. Antes de eu casar, eu tive essa filha. Um outro relacionamento. Um outro relacionamento, tinha 17 anos, uma criança sem muito pensamento na cabeça, mas eu nunca deixei, minha filha, você sabe disso, de lhe acompanhar. É tanto que ela
parece ser filha até de Rita. E Então meus tem um irmãos, bom relacionamento. Ave Maria, grande. Tem um bom relacionamento com sua esposa e com os irmãos dela. Com todos os meus filhos. Para você ter uma ideia, quando Ingrid, que casou novinha, 18 anos, 19 anos, ela chorava mais do que Rita e eu e todo mundo. A preocupação, que Ingrid era uma menina nova, era uma criança na época e tal, e perere, perere. Ela é apegadíssima com a gente. Um beijão para você, Valéria. Vou mandar o link para você. Muito bem. Carlos, para quem está pensando hoje em empreender, em começar numa atividade no comércio, com a sua experiência, olhando ali, qual o conselho, qual a orientação que você daria para quem está começando agora? Meu amigo, eu já disse aqui a vários daqui de dentro de Buquim que ele vai ter que ter muita paciência. Olhe quantos anos eu tenho aqui. Vou fazer 50 anos. 50 anos. Certo? Eu já vi aqui muita criança, hoje vira pai, vira até avô. Então, você que vai abrir sua loja, você que quer ser empreendedor, paciência. Um dia você vende um X, outro dia você vende 2, outro dia você vende 3, outro dia você volta para 1. E aí você vai, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Dia de sábado aqui, dia de feira. Tem dia de sexta que eu vendo mais que um dia de feira. Aqui. Quem é de fora do ramo da sua atividade, imagina que possivelmente o dia de maior rotatividade seria no sábado. Seria um sábado. Mas e às acontece vezes de não ser. Acontece de não ser. É porque no sábado as pessoas buscam mais, talvez, o lado de alimentação, né? Aí então eu já estou preparado com tudo isso. E agradecendo sempre a Deus, um dia melhor, um dia ali, um dia aqui. Hoje, na verdade, eu estou sossegado, né? E depois de 50 anos de dedicação e trabalho junto com a minha incansável esposa, essa vida que nós temos aqui, estou satisfeito. Aguento mais uns 20 aí. Já teve algum momento nessa sua jornada que você pensou em desistir, de mudar de atividade? Não. Nunca pensou? Não. Nem nunca pensou de mudar de atividade? Sempre fui para frente, tentar ver onde está o obstáculo e passar por cima dele. Carlos, eu quero agradecer por você ter aceito o nosso convite de participar do quadro Caminhos de Sucesso, falando da sua experiência, falando da sua dedicação. E você é uma pessoa que é muito querida em Buquim, eu mesmo tenho um carinho muito especial por você, sempre me tratou da melhor forma possível, sempre esteve junto com a RCB FM, eu sempre digo, Carlos sempre foi parceiro da RCB FM em todos os momentos que a gente precisou. Então eu quero que você fique assim, inteiramente à vontade para fazer as suas considerações finais e muito obrigado por ter aceito o convite de participar desse quadro Caminhos de Sucesso. Clóvis, em primeiro lugar, eu quero até às vezes eu dizer bem assim, olha, a propaganda é importante, claro, mas você chega a um estágio de vida que hoje às vezes eu anunciei aqui, anunciei ali, anunciei aqui, anunciei ali e permanece estável. Eu acho que é pela quantidade de anos que eu tenho aqui. Eu tenho cliente, Clóvis, eu lhe juro por Deus, que chega aqui para mim e diz assim, rapaz, se eu me encontrei aqui, já sei que eu não vou encontrar em Buquim. Lhe juro por Deus, não é um nem outro não, entendeu? E quanto aos comerciantes de Buquim, eu mando um abraço para todos, que eu quero bem a todos, de coração. Olha, Clóvis, se eu não tiver essa mercadoria, eu vendo. Mas se eu não tiver, eu canso de dizer bem assim, olha, vá aqui em Arquimedes, é um cara que eu tenho muito carinho por ele, pela família dele, a mãe dele, as irmãs, são tudo minhas amigas, me querem bem, grandiosamente. Eles sabem disso. O menino de Dona Arlinda ali, que começou com papelaria também, que hoje está tocando, bem, graças a Deus. Um abraço para Dona Arlinda, minha diretora velha, Zé Menezes, os filhos deles todos carinhosamente comigo. E muitos aqui dentro. Entendeu? Muitos, me perdoe o que eu estou esquecendo, não vou falar do grupo JB, que é da minha família, né? É minha família hoje aqui dentro de Buquim, graças a Deus, certo? E só tenho a agradecer a você por me dar essa oportunidade
de falar em nome do Magazine Papelaria São João, conhecido como Armário São João, entendeu? E desejar um abraço a todos e que venha um 2026 com muita paz e sucesso para todos. Gente, tivemos, portanto, mais um episódio do quadro Caminhos de Sucesso. Hoje a gente conversando com Carlos do Armarinho, pode ser Magazine, pode ser o que for, mas sempre vai ser Carlos do Armarinho, que é a forma carinhosa como a população de Buquim o trata. Então a gente fica muito feliz de compartilhar com você, meu amigo, que está assistindo pelo YouTube, pelo canal Clovis TV, você que está nos ouvindo pela RCB FM, e fica um convite para que no próximo sábado você esteja conosco assistindo mais uma história dentro do Caminhos de Sucesso. Um grande abraço a todos. Estamos de volta com Em Pauta com Clovis Trindade. Informação, opinião e os temas que movimentam o sábado. E estamos de volta aqui dentro do programa Em Pauta com Clovis Trindade. A gente acabou de ouvir a entrevista que a gente realizou na última quarta-feira, dia 1º, com Carlos do Armarinho, e a gente pôde ouvir aí um pouco da sua história, da sua chegada a Buquim, dessa migração de Armarinho para Magazine. Ele contou tudo aí pra gente e como ele está fazendo para sobreviver, para se atualizar, para conviver dentro das novas tecnologias. Foi uma entrevista muito interessante. Aproveito aqui para agradecer ao nosso amigo Carlos do Armarinho por ter participado do nosso quadro Caminhos de Sucesso aqui dentro do nosso programa Em Pauta, aqui na RCB FM 104.9. Eu quero aqui agradecer a Cleinaldo Costa, na sonoplastia aqui da RCB FM, Caio Sobral, o responsável pelas imagens, edição de imagens dentro do YouTube, aqui no nosso canal Clovis TV. Agradecer também a Dr. Marcelo pela sua participação aqui dentro do Direito em Pauta. Deixando um grande abraço a todos. Não esquecendo de pedir para você para curtir aí no YouTube, no canal Clovis TV. Curta, deixe o seu comentário, clica no sininho, compartilha com os amigos, divulga o canal, para que você possa ouvir as informações aqui dentro do programa Sábado em Ação. Que Sábado em Ação? Aqui dentro do programa Em Pauta com Clovis Trindade, ficar muito bem informado, tirar suas dúvidas dentro do quadro Direito em Pauta com o Dr. Marcelo e sempre ouvir uma história inspiradora dentro do quadro Caminhos de Sucesso. Um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus, um bom domingo e até o próximo sábado, se o bom Deus assim nos permitir. Um grande abraço, fiquem com Deus. O Em Pauta com Clovis Trindade fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar neste sábado. No próximo tem mais.